campeonato é o Flamengo. Também entra em campo neste sábado contra o Atlético Goianiense, jogo também 9h30. E o Rogério Ceni está buscando a sua primeira vitória no comando, hoje contra aí o Dragão. No primeiro turno, para quem não lembra, o resultado não foi nada bom para o time do Flamengo, que era do Domi. Atlético Goianiense. O torcedor do Flamengo não gosta nem de lembrar. Olha o Ferrarese bagunçando a vida dos zagueiros, que golaço! Gol! No primeiro turno, um passeio do Dragão, 3-0. Hoje tem reencontro no Rio, mas a lembrança que está fresca na memória dos rubro-negros é outra. Olha o Hugo, que é isso? O erro de Hugo custou a derrota na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil contra o São Paulo. Anticlímax total na estreia de Rogério Ceni. Acontece, é do futebol. E eu acho que isso vai servir de experiência para tomar decisões, principalmente em momentos de fim de jogo, os últimos minutos do jogo. Foi tomada de decisão errada. Ele poderia ter dado chutão. Nenhum treinador manda o goleiro driblar. Até a partida contra o São Paulo, Hugo tinha feito 13 jogos como titular. Em alguns, saiu como melhor em campo por ter garantido a vitória ou evitado a derrota do Flamengo. Mas esses mesmos jogos deixaram claro que haviam detalhes a corrigir. A dificuldade de Hugo em jogar com os pés nunca foi segredo no Flamengo. Depois do jogo de quarta-feira, vídeos com falhas dele nas categorias de base viralizaram. A chegada ao time profissional mostrou que a deficiência ainda existia, como no confronto com o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Aí o Neneca sai jogando errado e olha a chance do Atlético na trave! No dia a dia do Ninho do Urubu, aperfeiçoar o jogo de Hugo com os pés tem sido uma das prioridades da preparação de goleiros. Repetição, repetição, repetição e muito treinamento. Treinamento, repetição o tempo inteiro para você começar a ganhar confiança em fazer aquela saída. Hoje, o titular contra o Atlético Goianiense deve ser Diego Alves, admirador confesso de Hugo. Um outro estará ao lado do jovem goleiro no banco. Eu acho o Hugo um baita goleiro. É um jovem que vai passar por experiências difíceis e também por grandes estádios, como foi aquela, por exemplo, contra o Palmeiras, que eu vi o primeiro jogo dele, né? E defesaça do Hugo! Seria o Diego Alves. Seria, porque o Rogério Ceni, na busca aí pela sua primeira vitória como treinador, como comandante do Flamengo, resolveu poupar. O Diego Alves não está nem relacionado para o jogo de logo mais contra o Atlético Goianiense. Pensando um pouquinho, né, Serginho, já em Copa do Brasil, o Diego sentiu no primeiro jogo câimbra, teve um problema, parecia até que era mais grave, mas vai de Hugo. E aí eu te pergunto... Eu tenho minha desconfiança, viu? E aí eu te pergunto, era a hora de fazer isso? Depois daquela falha do Hugo? Então, eu não sei se o Diego não poderia jogar, eu não sei se o Diego precisaria ser poupado. O que eu sei é que o Rogério Ceni entende demais de cabeça de jogador, né? Então, talvez colocar o Hugo nesse jogo seja uma forma, né, uma decisão dele, né, uma forma de empoderar, de resgatar a confiança que, claro, ele perdeu no meio de semana, normal, né? Não sei se não tem uma jogada de não deixar o Hugo um tempo no banco, deixando, digamos assim, a decepção, a tristeza ficar fermentando. Puxar do fundo do poço ali, né? Mas isso é tudo uma suposição, porque o que a gente tem de oficial é que ele está sendo poupado. É só um palpite meu. E pro Hugo é importante, né? Porque em posição de goleiro, o Rogério entende muito bem. Entende demais. E ele entende de falha. O Rogério falhou em final de Libertadores, né? Então, ele já passou por esses estágios várias vezes. Então, ele sabe como é que funciona. E o Rogério conhece muito da psique do boleiro. Imagina a cabeça do Hugo, né? Porque pro Hugo, agora vai ser titular depois de uma falha, e goleiro é assim, ele estava bem demais, inclusive dos responsáveis para o Flamengo ter ido a enfrentar esse time do São Paulo, mas agora está precisando se provar e deve ser o titular, vai ser o titular contra o Atlético Goianiense. E tem uma outra novidade, talvez teremos uma outra novidade no Flamengo, porque o Michael foi o titular no meio de semana contra o São Paulo, porque o Arrascaeta ainda não estava com condicionamento físico perfeito e deve voltar ao Uruguai. Aí o Flamengo começa a se encaixar mais com aquela cara daquele Flamengo. Não tem o Everton Ribeiro, mas deve ter a volta aí do Arrasca. E aí o trio se completa, né? Arrascaeta, Gabigol e o Bruno Henrique. O Michael também foi uma alternativa para travar o Reinaldo no jogo contra o São Paulo. Tem uma questão tática ali, né? Claro que o Arrascaeta não tinha condição de jogar todo o tempo. Mas acho que o Rogério deve estar mais preocupado com relação ao Arrascaeta. Quanto tempo ele vai aguentar no meio da semana da Copa do Brasil? Esse é o jogo-chave, né, da semana do Flamengo.
Então, eu acho que ele vai ficar com... Né, ele tem um botãozinho que ele fica controlando o tempo de cada um. Não sei quanto tempo o Arrascaeta tem para dar hoje. Eu vou ter que te fazer essa pergunta, gente, porque é curiosidade, tá? No meio da semana, Thiago Maia ficou no banco. E para muita gente, Thiago Maia era um dos melhores jogadores que disputam aquela posição, ali do lado do Gerson, talvez. Thiago Maia, para você, é banco no Flamengo em algum momento? Ou acha que é uma decisão que o Rogério vai ter que tomar aí para frente, no lugar do Arão, talvez? No time do Serginho, ele joga? Eu acho que no time do Rogério não vai caber o Thiago Maia, o Arão e o Gerson. Eu acho que ele vai escolher 2 desses 3. Tem muito jogo, acho que não tem nenhuma preocupação maior de esse vai ser titular, esse vai ser reserva. Então, acho que desses 3 cabe 2. Então vamos ver quem serão os 2 daqui para frente escolhidos aí pelo Rogério, que busca a sua vitória. Então, Flamengo 9h30 contra o Atlético Goianiense. Bora falar de Fórmula 1. Hoje... Fala de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil também essa semana, foi bem movimentada, quarta-feira inclusive. Sábado o Flamengo joga contra o Atlético Goianiense, às 9h30 no Maracanã. Inclusive o Zico participou do podcast do GE. Globo que fala especificamente do Flamengo. A gente separou um trechinho já, vamos rodar agora para a gente depois bater papo sobre isso. Não conseguiria ser treinador de outro time, dirigir um time contra o Flamengo. Eu trabalho aqui no Kashima, no Japão, só existe uma possibilidade, que seria no Mundial. E aí eu brinco, às vezes, dizendo que se fosse jogar Kashima Mundial e Flamengo, eu ia embora, ia lá para lá. Eu recebo uma mensagem do Rogério, estou indo lá para o Flamengo, tal, queria permissão. Falei, cara, eu só peço que Deus te ilumine aí nas atitudes, nas tuas escolhas. Jogos grandes, existem momentos que você não pode errar. Um bom período com o Domi estava errando demais individualmente. A gente triplicou a torcida do Flamengo. Hoje, por exemplo, o Flamengo não tem adversário no Rio de Janeiro. E isso hoje o Flamengo está absoluto. O coração de rubro-negro é muito grande ainda. Ricardinho, Zico ali falando sobre chegada do Rogério Ceni, também falando sobre a derrota do Flamengo, Hugo Souza, muita coisa. Esse podcast é bem bacana. Aliás, eu adoro podcast, não sei se você escuta também, Ricardinho. Mas queria ouvir você. Sim. Escuta? Sim, escuto. Legal. Sim. E quando o Zico fala, a gente tem que parar um pouquinho para escutar sempre, né? Porque, sem dúvida, ele sempre fala com muito conhecimento, não só do futebol, né, que foi um craque, fora de série, mas principalmente quando ele fala do Flamengo, né, porque realmente a vivência dele do Flamengo, o maior ídolo, né, do Flamengo, e as colocações dele são pertinentes. Ele fez uma colocação ali, foi rápida, mas serviu para esse último confronto do Flamengo. Nos grandes jogos decisivos, em qualquer jogo, mas principalmente nos grandes jogos, você tem que estar o tempo todo concentrado, você não pode cometer alguns erros, né? E o Flamengo, nesse